educação é o caminho para uma sociedade mais inclusiva. Saudação! Esse é o Radar Paralímpico, o esporte paralímpico em outro patamar. Neste podcast, você vai conhecer, lembrar e torcer para os atletas paralímpicos. Aqui você vai ouvir a história do esporte paralímpico, o percurso dos atletas brasileiros que iniciaram essa jornada, os seus feitos atuais, quem vai para as Paralimpíadas de Paris, as pautas do Comitê Paralímpico Brasileiro e entidades afins, o apoio governamental e tudo isso orientado por um olhar cuidadoso de quem pensa comunicação. Ufa, muita coisa, né? Mas tudo isso é do que o esporte paralímpico precisa, merece e vai ter no Radar Paralímpico. Venha se surpreender com os resultados dos paratletas aqui no nosso podcast. Aqui, atleta paralímpico é lembrado e comemorado todos os dias, não só de 4 em 4 anos. Radar Paralímpico, o esporte paralímpico em outro patamar, é mais uma produção do Audiolab UERJ. Bora! Rumo ao pódio! Eu sou Jurema Salles e esse é o episódio número 2 do Radar Paralímpico. Eu sou Pedro Ernesto e divido a bancada com a minha amiga Jurema. Hoje, vamos falar sobre a gestão do esporte paralímpico e como os meios de comunicação podem contribuir para o sucesso do desenvolvimento desse segmento. Para isso, contamos com as participações do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, Misael Conrado, e da jornalista e produtora Bruna Gosling. Espero que vocês estejam acompanhando nossos episódios a partir de agora. É só acessar nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Deezer e várias outras. Clique no botão seguir para receber todas as novidades do nosso podcast. Assim, você recebe uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. E, como para nós os atletas paralímpicos estão em outro patamar, segue a gente no Instagram também. Na rede social você poderá visualizar quem somos, quem convidamos e muito mais. Mandem perguntas e sugestões para o nosso programa. Que deem a largada, nossas medalhas estão chegando. O paratleta supercampeão do futebol de 5, Misael Conrado, também presidente do CPB, gentilmente falou como gestor para o Radar Paralímpico. No pódio! O Misael nasceu com um problema na visão. Chegou a passar por tratamento para reverter o quadro, mas o sucesso foi temporário. Com isso, precisou estudar em uma escola que soubesse lidar com sua deficiência. No caso dele, o Instituto Padre Chico, em Santo André, São Paulo. Foi também nessa escola que Misael teve a primeira experiência com o futebol de 5, modalidade na qual se tornou supercampeão. Obteve 2 medalhas de ouro, 2004 e 2008. Ganhou o título de melhor jogador do mundo em 1998. Então, buscamos saber como uma instituição educacional preparada para atender pessoas com deficiência agregou em sua trajetória esportiva. Jurema, agregou muito. O Padre Chico ele me forneceu as primeiras orientações, mas, sobretudo, ele teve uma importância muito significativa à medida em que ele me ensinou a trabalhar as minhas próprias limitações, a desenvolver novas potencialidades de modo a suplantar essas limitações. Então, realmente o Padre Chico teve uma importância muito grande, não só na minha vida esportiva, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, enfim, na minha formação enquanto ser humano. Ouvimos ainda sobre a importância das políticas públicas na educação, para a garantia da inclusão social. Olha, a educação, não só para a pessoa com deficiência, mas para toda a sociedade, eu acho que é o caminho para a inclusão, é o caminho para a cidadania, é um caminho para uma sociedade mais justa. Quando a gente fala em equidade, ou seja, igualdade no ponto de partida, somente isso pode fazer com que a sociedade diminua a desigualdade, que é muito grande. Então, o processo educacional ele é fundamental na vida de qualquer indivíduo e na vida das pessoas com deficiência ainda mais, porque as pessoas têm limitações diferentes, necessitam muitas vezes de uma atenção também diferenciada para que possam se desenvolver. Então, realmente, a educação ela é o caminho para que a gente possa ter, de fato, uma sociedade mais inclusiva. Em dezembro de 2019, o presidente do CPB defendeu seu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, de cujo título foi Governança do Comitê Paralímpico Brasileiro, após 18 anos da promulgação da Lei Ângelo Piva. Vamos entender como essa lei configurou um marco para o esporte paralímpico brasileiro, garantindo o custeio da CPB, das atividades paralímpicas e níveis de governança,
para as organizações esportivas beneficiárias. Realmente, a promulgação da Lei Agnello Piva foi um grande marco para o esporte paralímpico, já que a gente não tinha planejamento de longo prazo, não tinha estrutura. E a partir de 2001, quando da sanção da lei, o CPB passa a contar com o orçamento e a partir daí consegue estabelecer um planejamento de médio, de longo prazo, para que a gente pudesse ter de fato um desenvolvimento esportivo no Brasil. A gente passa a ter as equipes permanentes, os programas perenes de desenvolvimento esportivo, uma estrutura administrativa de modo a fazer frente a todos esses desafios. Então a lei foi aí um dos principais instrumentos que possibilitaram que a gente pudesse chegar no nível de desenvolvimento que o esporte paralímpico tem hoje no país. Seguindo no quadro No Pódio, trazemos mais informações do nosso presidente do CPB, o paratleta Misael Conrado. Desde 2009, Misael Conrado atua na gestão, nesse período como vice-presidente. Chegou ao cargo de presidente em 2017, permanecendo até os dias de hoje após a reeleição em 2021. Pedimos para nos contar um feito que o fez ter orgulho do papel de gestor de uma entidade tão importante para o paradesporto. O fato de ter a oportunidade de sair das quadras e poder atuar no CPB, no sistema paralímpico, para mim já foi uma grande alegria, porque de alguma maneira eu consigo retribuir aquilo que me deram acesso quando criança, quando eu tive a oportunidade de começar a prática do futebol, quando eu fui para a seleção brasileira. Mas, ao longo desses 14 anos, creio eu que aquilo que a gente fez, talvez que tenha a maior relevância para mim, sejam os programas para as crianças. As escolinhas de esportes, o Festival Paralímpico, os centros de formação que a gente vai instalar em pelo menos 66 cidades até o mês de julho agora. Então, esse trabalho com as crianças é o que mais assim, me comove e me inspira para seguir trabalhando, né? Porque, sem dúvida, pensar numa sociedade inclusiva, numa transformação social, não há outra forma senão trabalhando com as crianças, ofertando oportunidade para as crianças. Então, esses projetos aí de desenvolvimento esportivo, obviamente que todos são muito importantes, né? A representação do país, os resultados esportivos, mas esse trabalho de desenvolvimento esportivo, de formação, realmente para mim tem uma importância bastante grande. Ele falou em seguida que legado ainda está por deixar o sabor de dever cumprido. A gente segue desenvolvendo os programas. Até o final do ano que vem nós teremos mais de 100 centros de referência instalados no Brasil inteiro. Programa de educação, a gente tem metas também bem desafiadoras. A gente agora está passando por uma fase de revisão de governança do CPB, porque obviamente a estrutura precisa ser adequada aos desafios, né? Então a gente acredita que se essa governança realmente for adequada, a possibilidade de a gente seguir avançando é muito grande. E a gente trouxe no último planejamento estratégico a inclusão para o centro do nosso propósito, né? Então hoje a missão do CPB é promover o esporte paralímpico da iniciação ao alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então, eu acredito que, com uma governança forte, com um planejamento estratégico bem estabelecido, com toda certeza o movimento vai seguir crescendo, seguir avançando. O Misael teve uma experiência como comentarista esportivo. Foi no Parapan-Americano Rio 2007. Foi uma experiência muito legal, né? Eu tive a oportunidade ali de falar de esporte, algo que a gente gosta bastante. Todos nós temos um pouquinho de técnico, né? Basta agora você passar nas conversas aí do final de sexta-feira, você vai ouvir as pessoas dizendo se é o Ancelotti, o técnico do Brasil, se vai ser o Dorival Júnior ou até o Fernando Diniz. Então foi uma experiência muito legal estar com a Bruna, estar com toda a equipe da Sport TV, comentando o jogo e principalmente um jogo em que o Brasil mais uma vez se sagrou campeão para Pan-Americano, né? Foi uma experiência muito legal. Esse podcast é do Audiolab da Faculdade de Comunicação da UERJ. Convidamos um representante da comunicação e outro do esporte paralímpico. Escutem a relevância do trabalho de jornalistas como a Bruna Goisling para a mudança de pensar da sociedade. A comunicação é fundamental. Ao mesmo tempo que a gente pode levar a informação para as pessoas com deficiência que podem ter acesso à atividade esportiva e trazê-los para o esporte, tirá-los da invisibilidade, muitas vezes da segregação, e de modo que eles possam se inserir na sociedade por meio do esporte. E além disso, a comunicação ela pode aproveitar a repercussão do esporte e o poder transformador que tem o esporte para levar para a sociedade uma visão diferente daquela que normalmente é atrelada ao preconceito.
Ou seja, se alguém com uma deficiência consegue vir para o alto rendimento, conquistar medalha, obter resultados importantes, recordes mundiais, campeonatos mundiais, por que é que essa pessoa não pode conviver em igualdade de condição com você na sociedade, estudar na escola do seu filho, trabalhar na sua empresa? Então, eu acho que a comunicação é muito importante nessa lógica de fazer com que o esporte não seja apenas importante para quem pratique, mas que possa ressignificar a visão da sociedade com relação ao potencial das pessoas com deficiência. Esse é o episódio número 2 do Radar Paralímpico. Esporte paralímpico em outro patamar. Compartilhe esse episódio com os amigos. Entre lá no Instagram, @UERJAudiolab e @Escola de Narradores e converse com a gente. Pira Paralímpica. A gente também aprendeu como contar essas histórias. No quadro Pira Paralímpica, a gente vai falar sobre tudo que mantém a chama do esporte adaptado acesa, a importância dos meios de comunicação para dar visibilidade e direcionar adequadamente a percepção sobre a atuação dos paratletas, as intervenções de gestores governamentais e institucionais ou a falta delas, e também o fomento do esporte paralímpico pelos patrocinadores. A convidada do episódio 2 desse quadro é a jornalista e produtora Bruna Gosling. Iniciou sua participação em Paralimpíadas como estagiária nos Jogos de Sydney em 2000 e não parou mais, atuando como produtora e repórter nas Paralimpíadas em 2004, 2008 e no Rio 2016. Como bem destacou Misael, o alcance dos meios de comunicação lhe confere papel transformador. Encontramos uma reportagem feita pela Bruna nas Paralimpíadas Rio 2016, em que ela dá voz à Brenda do paracletismo, após levar a bandeira do Comitê Paralímpico Internacional, o IPC, na cerimônia de abertura. Foi incrível, eu me senti viva, como nunca me senti antes. Todo mundo aplaudindo, aquelas pessoas lá, todo mundo dando tchau, foi incrível. O Radar Paralímpico reflete sobre como teria sido essa experiência da Brenda sem a oportunidade de materializar sua emoção. Se questiona o que essa fala produziu em pessoas invisibilizadas ou não. E ouvimos da jornalista como foi dar essa oportunidade após ela ter assistido novamente a reportagem. Que lindo rever isso. Você faz ideia, Jurema, de quantas vezes eu já vivi emoções assim nessas coberturas, porque é tudo muito genuíno, sabe? É uma felicidade, né? Imagina ela falando, eu me senti viva ali. É uma coisa linda, sabe? Não tem como não se emocionar com isso. E eu me emocionei primeiro por lembrar dessa atmosfera que foram os Jogos do Rio, porque foi muito especial e foi muito desejado, né? Esse momento para tantos atletas, né, competirem em casa, com as suas famílias, com seus amigos. Mas já de cara eu já digo que já me tocou o coração ao ver a Adria Santos ali no estúdio, né? Com a Bárbara, com a Domitila, porque a Adria foi uma das minhas primeiras ídolas assim, né, no esporte paralímpico. Para Bruna Gosling, a comunicação pode ajudar o público a entender que todo atleta é igual, seja ele ou não pessoa com deficiência. A gente recebia, eu até trouxe para ler para vocês, a gente recebia, como é feito até hoje, né, um manual para a imprensa. E esse manual, ele traz informações sobre as modalidades, sobre as classes, que é algo também que é preciso se estudar bastante para cobrir o esporte paralímpico, e trazer informações sobre as instalações, os locais de competição, e um breve perfil dos atletas. Mas tinha sempre algumas dicas, assim, de como não se referir, como chamar isso, como não chamar aquilo. Então a gente tinha esse cuidado, né? Não coloque os atletas em um pedestal só porque eles são pessoas com deficiência. Mostre os êxitos e não as deficiências. A gente foi aprendendo que isso não era nada legal, isso não contribuía em nada, porque a gente não estava falando de tristeza. E a ideia era tirar o foco ali da superação e exaltar as conquistas, as marcas, os tempos. Então, isso tudo a gente foi aprendendo junto, né?
E isso eu estou falando ali da minha primeira experiência em Jogos Paralímpicos. É claro que antes eu já tinha, né, tido todos aqueles contatos ali de Parapan, Atenas, com os comentaristas, jogos regionais também, cobri vários jogos regionais aqui, circuito brasileiro de atletismo e natação, mas a gente foi aprendendo junto a trazer essa abordagem para o atleta, né? E não para a pessoa com deficiência. Eu acho fundamental esse manual, sobretudo para quem está começando a cobrir esporte paralímpico, mas para todos de uma forma geral, mas com esse enfoque. A jornalista e produtora Bruna Gosling conversou conosco a respeito de sua vasta experiência com o paradesporto. Destacou o que faz admirar e passar a acompanhar o esporte paralímpico. Quando eu entrei em televisão para fazer estágio na TVE, TV Educativa, né, hoje TV Brasil, eu entrei exatamente durante os Jogos Paralímpicos de Sydney. Depois dessa experiência na TVE em Sydney, vieram os Jogos de Atenas, e aí eu já estava no Sport TV. Mas eu não fui a Atenas, eu trabalhei internamente na redação, mas como produtora dos jogos e principalmente dos comentaristas. Então a gente recebia os comentaristas e eram pessoas com deficiências e a gente não estava preparado. O prédio não estava preparado, não tinha uma acessibilidade arquitetônica, não tinha conhecimento, não tinha piso podotátil, as portas não eram largas como deveriam ser para os cadeirantes. Então a gente foi aprendendo junto. E aí depois dos Jogos de Atenas vieram os Jogos Parapan-Americanos no Rio, em 2007, que eu, né, pude participar ali em loco, coordenando a produção. E aí só em 2008 é que eu comecei na reportagem. Depois dessa experiência no Parapan, eu coordenei a produção no Parapan do Rio em 2007 e era um desafio porque ao coordenar a produção eu tinha que me antecipar às possíveis medalhas. Bom, não temos uma equipe grande, para onde vamos mandar as equipes? Onde tem mais chances de medalha? E eram muitas chances, então a gente... era difícil fazer essa escolha, né? Claro que natação, atletismo eram sempre, né, carros-chefes ali, mas a gente precisava fazer essas escolhas. Eles são tão acessíveis. Eu acho que isso também foi algo que me fascinou desde o início, desde a primeira cobertura. Agora, a Bruna vai citar alguns paratletas com chance de serem um nome dos Jogos de Paris 2024. Eu acho que o esporte paralímpico no Brasil é o sucesso que é porque ele investiu muito na base, né? Então, é brilhante o trabalho de Paralimpíadas escolares, todos os núcleos pelo Brasil inteiro, todas as competições regionais. Isso tem revelado muitos talentos. Então, é por isso que a gente está aí desde Pequim, entre as 10 potências mundiais, focando aí no top 8 de novo para Paris, né? A gente terminou na última edição em Tóquio em 7º lugar, com 72 medalhas, sendo 22 de ouro. Foi uma campanha fantástica do Brasil. Então, eu acredito nesse top 8. Torço para um 6º lugar, quem sabe aí, difícil, né? Com China, com Ucrânia, Holanda, Grã-Bretanha. E eu acho que tem uma galera que eu gostaria muito de ver, porque eu não tive oportunidade de cobrir. Uma que eu vou citar primeiro, que na verdade não é uma revelação, porque ela já foi medalhista em Tóquio, que é a Carol Santiago. A Carol é uma pernambucana, S12, com baixa visão, e é uma nadadora que está arrebentando, ela está ganhando tudo, está com recorde mundial dos 50 livre, e assim, a gente tinha uma carência muito grande de uma nadadora no esporte paralímpico. Acho que ela quebrou um jejum aí de 17 anos, se eu não me engano, sem medalha de ouro na natação feminina. Olha que eu vim assim, de uma época em que a gente tinha Edênia Garcia, Fabiana Sugimori, Joana Neves, então a gente sempre teve grandes atletas na natação feminina, mas o que a Carol está fazendo, ela vai, sabe, chegar ali no top de nomes como a gente teve já, de Daniel Dias, André Brasil, Clodoaldo. Eu acho que a Carol ela tem tudo para brilhar muito de novo nas próximas Paralimpíadas em Paris. Outra equipe, falando das equipes, claro, a gente já sabe, né? O terceiro que eu vou citar é o Yuri Tauan, que é da classe BC2 da bocha. A bocha, assim como o atletismo, a natação, o judô,
está entre as modalidades mais vitoriosas do esporte paralímpico, né? O Yuri, ele está chegando ali como revelação dentro dessa atenção que eu disse, né, à base do esporte paralímpico. Ele foi revelado pelas Paralimpíadas Escolares. Então, eu acho que é um menino que a gente tem que ficar bem atento. Ele está com 21 anos, está na mesma classe do Maciel, que já é um grande nome da bocha, já multimedalista, e seguindo aí um rastro de caras incríveis, como o Dirceu, que faleceu há 3 anos. Dirceu grande jogador, que eu tive a honra de ver jogar e de ver ser campeão. Eliseu dos Santos. Para conquistar aí 72 medalhas como foi em Tóquio, são muitas as possibilidades. Vamos às considerações finais da jornalista Bruna Gosling. Em relação ao Misael, é um querido, tenho muito carinho, porque a gente se conheceu lá atrás, né, um pouco depois dos Jogos de Atenas. Ele ainda, né, na época, ainda era jogador da seleção de futebol de 5, e nos Jogos do Parapan, do Rio, em 2007, ele foi nosso comentarista. E eu era produtora, então eu tive um contato bem próximo com o Misael, o que também quebrava um tabu, né? Como é que você vai colocar uma pessoa cega como comentarista? E ele estava ali ao lado da quadra, escutando o som do guizo da bola, escutando o chamador do gol, escutando os jogadores que ele tanto conhecia, né? Colegas de time ali. Então, foi brilhante a gente ter essa contribuição dele como comentarista, e hoje está aí como presidente do CPB, vitorioso, e, enfim, só desejo sucesso para o Misael e para todos do comitê. Que torcida é essa? Estamos no 2º episódio e já temos inovação no Radar Paralímpico para vocês, queridos ouvintes. Nosso quadro Que Torcida é Essa? Isso mesmo que você está imaginando. Aqui a voz é sua, seguidor. Entra lá no Instagram, @UERJAudiolab e @Escola de Narradores e converse com a gente. Envie perguntas para as nossas redes sociais. Vamos sortear 2 perguntas por episódio, uma para cada convidado. Solta a voz, nossa ouvinte Maíra Mendes, diretora de uma escola particular de Vitória da Conquista, Bahia. O que você quer saber do Misael? Olá, meu nome é Maíra Mendes. Eu moro em Vitória da Conquista, sou psicóloga. Hoje sou diretora de um colégio chamado Colégio Oficina. Trabalhamos com inclusão, né, mas acredito que podemos melhorar, principalmente na área de esportes da escola, e transformar os nossos alunos. Temos um projeto que se chama Super Séries, que trabalha todas as modalidades esportivas, e os nossos alunos com alguma deficiência, eles fazem parte desse projeto. Eu gostaria de saber se tem alguma metodologia, tanto da rede particular como da rede pública, qual é o caminho a ser conduzido pela gente para que os nossos esportistas tenham acesso a esse lugar para estimular esse aluno com algum tipo de deficiência. Olha, o CPB tem um programa chamado Educação Paralímpica na Escola, um programa por meio do qual já passaram mais de 45 mil professores de educação física de todo o território nacional. Então a gente faz um trabalho de conscientização por meio de campanha, por meio dos próprios programas que a gente desenvolve. E além disso, a Educação Paralímpica na Escola é uma ferramenta aí bastante importante para a gente difundir as orientações para que os formadores tenham condição de, quando estiverem em suas escolas, seus postos de trabalho, possam atender as pessoas com deficiência. Agora é a vez das nossas seguidoras Ju e Duda. As alunas da Faculdade de Comunicação da UERJ querem ouvir a Bruna Gosling. Eu, Maria Eduarda e Ju somos da Agência Atlas, estudantes de comunicação na UERJ. Bruna, pode nos dar dicas de como os meios de comunicação podem atuar com abordagens adequadas nas Paralimpíadas de Paris? Não basta estudar o manual, você precisa estudar sobre capacitismo, sabe? Você precisa estudar sobre barreiras atitudinais, que são assuntos tão recorrentes que vão se cruzar ali na hora que você for elaborar o seu texto. E na hora que você for conversar, na hora que você for entrevistar o atleta. Isso tudo está ali interligado. Então, é preciso ter essa base. Como ser humano, para a vida. No Cubo d'Água, em Pequim, não tinha nem cinegrafista comigo. Eu cheguei a entrar com o Daniel Dias pelo telefone, entrevistando ele, falando da emoção
daquela medalha, porque a gente tinha o sinal da prova, mas não tinha o cinegrafista e entrava com ele pelo telefone. Não podia perder daquela emoção, aquela verdade. Ele saiu da água, opa, é agora. É preciso mergulhar mesmo no assunto do capacitismo para você saber como abordar, para você saber o que valorizar daquelas conquistas. Certamente vão querer perguntar, vão querer saber a história do atleta. Não acho que tenha que esconder. É para contar a história, claro, a história está aí, mas você tem que exaltar muito mais os resultados. E o que eu ia só acrescentar em relação a como trabalhar essa cobertura, eu acho que hoje a gente tem tantas plataformas disponíveis que podem contribuir para isso, e é isso que eu espero. Como eu disse, não só que seja feito às vésperas dos Jogos, mas que, já que temos aí o Mundial de Atletismo em julho, já que temos o Parapan no Chile em novembro, já é hora de falar sobre isso em todas as plataformas possíveis e trazer esses atletas, humanizar essas histórias, e quanto mais espaço a gente puder ver o esporte paralímpico, melhor. É chegada a hora da cerimônia de encerramento. Vamos fazer uma linda festa para seguirmos na memória dos nossos ouvintes e para deixar a vontade de que o próximo episódio chegue logo. Muito obrigada, amigo ouvinte! Gostou do nosso programa? Pois é, mês que vem temos muito mais. Já se animou, né? Nós também. No próximo mês temos esse encontro marcado aqui no Radar Paralímpico. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral e direção de Felipe Mostaro. Roteiro de Jurema Salles, produção e edição de Jurema Salles e Pedro Ernesto. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem coisa boa por aí. Segue a gente. Radar Paralímpico, o esporte paralímpico em outro patamar.